Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, mais uma vez estamos hoje aqui com o Diego Carvalho, que da Nuremberg Messi Brasil, também Jovem Pan, que realiza em junho agora a primeira edição do Conexão Smart Solutions. Acontece no dia 28 de junho no Parque Tecnológico. Diego, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Clemente. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, os nossos ouvintes, nessa manhã de segunda-feira. Tive aí o privilégio, na semana passada, estar fechando com vocês sexta-feira, discutindo um tema que nós estaremos apresentando dia 28 de junho em nosso evento Conexão Smart Solution, que eu acho que é um dos temas mais importantes hoje, que é a transformação energética, principalmente pelo momento que a gente vive de urgência climática e também para a gente poder ajudar o nosso ouvinte a pensar como é que traz esse tema para dentro da empresa e da indústria. Eu acho que o papel do nosso evento é poder promover essa discussão e principalmente trazer cases de sucesso. E na manhã de hoje eu estou aqui com o Rodolfo Pinheiro da Silva, que é supervisor de projetos e tecnologias no Senai Inovação. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Muito bom ter você aqui conosco. Prazer é meu. Acho que é muito legal poder trazer uma instituição tão importante. Quando a gente fala de Senai, a primeira lembrança acho que é educação. Então, o nosso ouvinte, lembrando que o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que hoje difunde e desenvolve tecnologia e soluções para a indústria, e tem aí também uma parte muito forte, que é como eu falei, que é a questão da educação. Mas acho que o legal hoje, Rodolfo, eu queria explorar para você qual que é o papel do Senai quando a gente fala em transformação energética. Eu queria que você trouxesse um pouco e desmistificasse para o nosso ouvinte esse outro lado que o Senai tem, que você estava me contando agora há pouco aqui fora, que eu acho que pode ajudar muito os empresários que aqui nos ouvem. Perfeito. Bom, o Senai, uma instituição aí de 80 anos, né? Ele é muito conhecido justamente pela parte educacional, mas o Senai também tem uma divisões que são voltadas à prestação de assessoria, consultoria para as indústrias nas mais diversas áreas. Né? Uma dessas áreas é a área de energia, onde a gente presta justamente esses serviços para as indústrias, assessorias, consultorias e até o desenvolvimento de projetos de inovação. Né? São os chamados Instituto Senai de Tecnologia e Instituto Senai de Inovação, que não tem um viés educacional, mas sim de auxiliar as indústrias na melhoria da competitividade, no aumento da competitividade, né? Levando para ela um serviço tecnológico específico que muitas vezes ela não consegue ter dentro do seu corpo técnico. Né? Então o Senai mantém esse corpo técnico e disponibiliza isso para a indústria. E quando a gente fala de transformação energética, né, que está cada vez mais tornando importante no negócio e na indústria, porque a gente fala realmente em competitividade, redução de custo e energia, principalmente a conscientização e a sustentabilidade, quais são os programas que hoje você pode estar instituindo através do ESG, mas vamos agora assim trazer quais são os programas, assim, quando a gente fala em Senai, quais são os programas que a gente tem de auxílio e também que a gente pode estar oferecendo para as empresas e indústrias para prepará-las para essa transformação energética que é o tema de hoje. Perfeito. Quando a gente pensa em transformação energética, a gente precisa olhar sobre duas óticas, né? Primeiro, está relacionado à matriz energética do país, né? E quando a gente pensa na matriz energética brasileira, ela já tem um nível de energias renováveis que está muito além do que os países europeus têm, os Estados Unidos mesmo. Então, do ponto de vista de matriz energética, o país já tem uma condição bem favorável, né? Agora, a gente tem que olhar um outro viés, que é justamente do consumo da energia. Então, como é que essa energia está sendo utilizada dentro da indústria, dentro do processo produtivo. E com vistas nesse outro viés, é justamente onde o Senai mais atua, que na formação de mão de obra, de especialistas, e a gente está falando desde especialistas de nível técnico até de nível superior, pós-graduação, e o Senai oferece muitos cursos relacionados a isso, para a formação de mão de obra, mas também a prestação de serviço. E aí a gente tem 2 programas que eu acho que vale a pena a gente destacar. Um deles é a Jornada de Transformação Digital, que é um programa aqui do Senai São Paulo, que visa atender as micro e pequenas empresas
levando para ela não só soluções de eficiência energética, mas também de digitalização, indústria 4.0. Então, ajudando o micro e pequeno empresário a atingir um novo nível na sua instituição. E tem um outro que é o programa Potencialize. Esse é mais voltado a empresas de pequeno e médio porte, né? Que visa justamente fomentar ações de eficiência energética na indústria com vistas à redução da emissão de CO2 e principalmente ao aumento da competitividade. Quando uma indústria ela tem processos menos eficientes, ela tem uma estrutura antiga, isso está impactando e prejudicando diretamente a sua competitividade. Então, esses dois programas visam justamente isso, auxiliar a indústria a alcançar um novo nível, né? Principalmente o pequeno e médio empresário. É uma visão 360 de gestão também, né, Rodolfo? Acho que isso é muito interessante, porque quando a gente pensa no evento, a proposta nossa é poder transferir isso para o nosso empresário do Vale do Paraíba. E pegando um gancho, o Rodolfo citou aqui o programa Transformação Digital, ao qual inclusive a gente tem os nossos parceiros, que é o Sebrae São Paulo, o Senai e Ciesp de São José, que estão envolvidos, que também vão estar aqui apresentando. E durante o evento, a gente vai ter uma participação do Senai também com a carreta de transformação digital. Então, as pessoas que estiverem participando aqui conosco no evento no dia 28 de junho, ao final vão ter também a oportunidade de estar visitando e vendo quais são os serviços, como é que isso na prática está acontecendo. Quando você falou do Potencialize, eu acho que tem uma questão também que é legal, porque a gente pensa em gestão, a gente pensa em acesso. Como é que o Senai também dá esse acesso e também ajuda nesse processo para que as pequenas, médias empresas consigam também ter acesso ao financiamento? Você me contou aí de um projeto que Potencialize realizou, super interessante, com instituições financeiras. Conta um pouco isso para o ouvinte, que eu acho que também é um outro lado do Senai super importante para fazer essa conexão. Não, perfeito. Quando nós começamos a idealizar junto com o governo, junto com o governo alemão, nós identificamos que existiam alguns pontos que a indústria era carente, principalmente a pequena e a média indústria. Para começar, esse empresário muitas vezes ele não tem a cultura da eficiência energética, né? Então, normalmente a pequena e média indústria veio de uma indústria familiar, então essa cultura de eficiência energética não está tão enraizada dentro dessa estrutura. Um outro ponto era um pouco de carência na mão de obra para a eficiência energética na indústria. E por último, era a dificuldade de acesso ao crédito. Então, como é que esse empresário, de repente, ele desenvolveu um projeto de eficiência energética, mas ele não tem recursos próprios para implementar aquela ação e ele precisa acessar um fundo, uma linha de financiamento. Os bancos, muitas vezes, não conseguem avaliar um projeto de eficiência energética. Então, o que o programa Potencialize previu para atacar esses três problemas? Primeiro, uma grande conscientização das indústrias, mostrar a importância da eficiência energética para o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário. Segundo, era formar a mão de obra, que é algo que o Senai já trabalha muito. Então, capacitar engenheiros, aquele pessoal que conhece muito de processo industrial, conhece o chão de fábrica, mas que não tem a visão da eficiência energética. E terceiro, ajudar as instituições financeiras, aproximar as instituições financeiras desse mundo. Então, foi realizada uma grande capacitação com mais de 30 instituições financeiras para que elas entendessem como é que funciona um projeto de eficiência energética e até conseguissem avaliar melhor um projeto de eficiência energética. Além disso, foi instituído um fundo garantidor para ajudar as empresas. Então, normalmente, a empresa vai colher um financiamento, ela precisa apresentar garantias para aquele financiamento. Então, o programa criou um fundo garantidor que cobre parte dessas garantias, então reduz a exigência de garantias para o empresário. Então essas foram as ferramentas, os mecanismos que nós encontramos para justamente auxiliar e facilitar. A gente tinha uma preocupação grande. Não adianta você fazer um diagnóstico energético, você identificar oportunidades de eficiência energética na indústria. Elas precisam ser implementadas, porque senão o que foi feito é produzir papel e não é esse o intuito. Rodolfo, você fala aqui muito aí na indústria, e aí eu pergunto, essa eficiência energética no comércio e na prestação de serviços, o Senai também está envolvido com isso também? Tem como a gente medir isso?
O Senai auxilia também em outros setores, não só o setor industrial, mas o Senai, ele foi criado, é mantido e tem o seu direcionamento para a indústria. Então, o nosso foco principal sempre será a indústria, né? Porque por isso a existência do Senai, né? Mas, claro, nós atendemos também e auxiliamos outros setores que não só o industrial. E quando você fala em Senai, desculpe, Diego, quando você fala em Senai, o empresário, o industrial, ele procura o Senai de São Paulo ou qualquer unidade do Senai espalhado por todo o estado de São Paulo e no Brasil? O Senai, ele existe no Brasil inteiro, né? Agora, existem alguns estados que têm uma vocação um pouco maior para um setor ou outro, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma instituição extremamente forte e que consegue auxiliar o empresário, a indústria, nas mais diversas áreas. Então, o empresário, ele está precisando de apoio na área dele ou em setores transversais, como por exemplo, a energia, basta ele procurar uma unidade do Senai que, com certeza, naquela unidade vai ter uma pessoa pronta para direcionar para o caminho correto e para direcionar internamente para as pessoas corretas para auxiliar aquele empresário. Clemente, só pegando um gancho, porque acho que o ouvinte está assim pensando, então o Senai só está atendendo a indústria. Acho que não, acho que vale também a gente pegar aí a conexão, porque o Senai trabalha em conjunto com o Sebrae. E aí todos esses programas também, eu percebo que o Sebrae é um outro braço para estar ajudando quando fala em comércio e serviço na transformação energética. E esse é um tema muito interessante, porque às vezes o micro e o pequeno fica pensando, mas como é que eu vou estar de fato tangibilizando e estar atuando quando fala em transformação energética? Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que pensar que começa pela conscientização. Não está só dentro da indústria, está dentro de casa. Porque quando a gente fala em transformação energética, passa exatamente pelo que o Rodolfo trouxe, que é você mudar a forma de pensar de como você está consumindo. Então, transformação energética, a gente tem que pensar que são 5 grandes pilares que eu acho que envolve o dia a dia. Primeiro é a questão do custo de energia. Então, assim, quanto você está investindo, quanto de fato você está retornando, como é que você faz com que a empresa possa colocar isso em prática e ela entenda, através de todo esse serviço, como você falou, que o Senai é uma ferramenta para isso. Outra questão é a competitividade, né? Como de fato isso vai trazer a competitividade para o meu negócio? Porque a gente fala da adoção de tecnologias de energia limpa e sustentável, mas ainda o acesso a isso é complicado. A gente também tem que pensar que o custo é muito alto. Então, assim, a ideia... Acesso e conhecimento também, né? Perfeitamente. Isso. Então, assim, eu acho que a minha fala aqui é muito para poder mostrar que a nossa ideia aqui é poder exatamente gerar essa discussão e essa percepção, e mais do que isso, como é que você pode de fato estar utilizando essa transformação energética, porque a gente tem uma questão de regulamentação, porque cada vez mais tem que se tornado um item rigoroso e super importante. Tem também uma questão do investimento e do fomento da indústria nacional, a questão de imagem de marca, porque hoje você se fala em transformação energética, ESG, mas são questões também muitas vezes tratado só como marketing. E não tem, como você falou, que eu acho que é mais importante, a prática. Uma das ideias do nosso evento é poder mostrar para o empresário, através desse benchmark, como é que você coloca na prática tudo isso. Então, só lembrando, dia 28 de junho, nosso evento que acontece no Parque Tecnológico, o ouvinte que está aqui conosco pode ter acesso através do nosso site, conexãosmartsolution.com.br. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Agência Mestra Comunicação, pessoal da NIP BR, Digicom, e também o pessoal da BOL, que é o apresentador do nosso evento, que tem um projeto fantástico quando a gente fala de sustentabilidade, através dos seus projetos da Lata, que vai estar aqui também conversando conosco hoje, o empenho e como que eles estão querendo trazer toda essa cultura para o Vale do Paraíba. Queria também aproveitar... O Diego, também, quem tem interessados em participar desse evento, já adquirir seu passaporte, reservar o passaporte no nosso site, né? Exato. smartsolution.com.br, é isso, né? Isso, lá no site tem toda a informação, como é que vai funcionar a experiência no dia 28, tem acesso a todos os conteúdos, lembrando que todas as entrevistas ficam também à disposição no YouTube, no site oficial do evento, que é conexãosmartsolution.com.br. Exato, esse é o nosso site. E os nossos patrocinadores são BOL, NIPBR e Mestra Comunicação, apoio institucional, Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico São José dos Campos, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos, com a realização de Nuremberg Mestre Brasil e também da Jovem Pan. Exato. Bom, Rodolfo, eu queria que você também trouxesse agora uma visão para a gente, por favor,
de como que o Senai tem ajudado nesse processo quando a gente fala em transferência de tecnologia e informação. Porque você trouxe aqui de todos esses programas, acho que o Potencialize é um programa sensacional. Então, assim, esse programa ainda está funcionando. Como é que as pessoas podem ter acesso a esses programas? Como é que funciona a dinâmica de você estar passando esse conhecimento? Como é que é esse processo para que o micro, médio e as empresas possam estar usufruindo desses serviços? Perfeito. Bom, para as empresas que têm interesse em participar do programa Potencialize, basta acessar o site e se cadastrar, né? O site www.programa-potencialize com 2 es no final.com.br. A empresa se cadastra, uma equipe do Senai vai entrar em contato com essa empresa e vai agendar já um pré-diagnóstico para ver se a empresa tem oportunidades e que vale a pena se aprofundar naqueles estudos, né? O mesmo vale para a jornada de transformação digital. Basta acessar o site da jornada de transformação digital, se cadastrar, e aí o Senai vai entrar em contato para a realização de um pré-diagnóstico e identificar se vale a pena para aquela empresa, se ela já não tem, de repente, ela já tem um nível de maturidade grande do ponto de vista de eficiência e tal, e aquela solução não é a mais adequada para ela, né? Perfeito. Mas essa primeira visita, esse primeiro olhar, a equipe do Senai vai lá e faz. E, Rodolfo, você comentou um negócio para mim lá fora que chamou a atenção, que são os setores que hoje estão mais, vamos dizer assim, propenso a estar focando em transformação energética, que o Senai até tem esse foco. Quais são esses setores? Porque eu acho que é interessante também, porque muitas vezes o empresário que é da cadeia de valor, que é fornecedor desse setor, ainda ele não foi impactado. E ele vai ser impactado porque essa economia verde está cada vez mais acontecendo numa velocidade que atinge todos os tamanhos. Então, assim, quais são os setores hoje que o empresário tem que começar a olhar com mais cuidado sobre esse tema, que ele vai ser impactado, e até o Senai, ele é essa ferramenta para ajudar ele nesse diagnóstico e nessa continuidade de desenvolver um plano? Perfeito. O que nós notamos é que, por exemplo, no programa Potencialize, nós tivemos uma aderência maior de setores que já tinham uma busca muito grande pela competitividade. Por exemplo, a indústria de autopeças, que é um setor industrial que já convive com essa exigência de melhoria de competitividade, de melhoria contínua. Então, esse setor teve uma aderência muito grande ao programa atualmente. Agora, a gente tem setores que não aderiram tanto. Por exemplo, o setor de cerâmica e vidros. Ainda é um setor que está iniciando, está começando a aderir ao programa, e que, se a gente pensar em ESG, se a gente pensar em transformação energética, é um setor que tem uma participação extremamente relevante, né? Então, a cerâmica e vidro, o setor de borracha até tem uma aderência grande, mas pode aumentar a sua participação ainda mais, a indústria têxtil. Então, a indústria têxtil, por exemplo, está fazendo um trabalho muito bacana justamente para trazer um alinhamento ao ESG e todo esse trabalho. Então, existem alguns setores que estão começando, e isso é muito bacana para todos, né? Todo setor, isso é importante a gente ressaltar, todo setor tem grandes oportunidades e podem melhorar a competitividade, né? E também a questão da marca, né? Porque cada vez mais o comportamento do consumidor, ele quer ter essa conscientização e ter certeza que toda a cadeia é verde de fato, né? Não simplesmente, esse produto é verde, mas quando você vai entender desde a produção, ela não está sendo feita de forma correta, né? Acho que isso também é muito importante, né? Sim, são ao meu ver, são os dois grandes ganhos, né? Um deles é justamente a questão de marketing, de imagem da empresa, né? E o outro, que é o aumento da competitividade. A empresa precisa conseguir ser competitiva. A gente está falando de uma economia global, e você não compete só com o seu vizinho, você está competindo com indústrias de fora. Perfeito. E cabe a gente auxiliar essa indústria a alcançar esses níveis de competitividade. É interessante, né? Eu acho que fechou aí com chave de ouro essa entrevista hoje com o Rodolfo Pinheiro da Silva, que é o supervisor de projetos de tecnologia do Senai, né, o Diego? Muito bacana isso. Diego, parabéns a você pela condução da matéria. Muito mais obrigado. uma entrevista. Rodolfo, muito obrigado pela sua visita aqui. Eu que agradeço. Sucesso vocês aí. E vamos aí, rumo a 28 de junho com o nosso Smart Solution, né? Conexão Smart Solution. Que acontece em 28 de junho e que já tem os passaportes liberados para quem quiser comprar, entrando no site
conexãosmartsolutions.com.br. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigado pelo espaço e pela parceria mais uma vez, Clemente.